Oi, eu sou o Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho de 2024. Trump anuncia J.D. Vance como vice na disputa pela Casa Branca. Juiz arquiva processo contra ex-presidente americano sobre documentos sigilosos. E gravação indica que Bolsonaro falou em acionar chefes da Receita e do Serpro para ajudar Flávio em caso das rachadinhas. O ex-presidente Donald Trump anunciou ontem o senador por Ohio, J.D. Vance, como vice na chapa republicana que concorre à Casa Branca. O anúncio foi feito pelo próprio Trump nas redes sociais em uma mensagem paralela à convenção do partido que começou ontem em Milwaukee, no Wisconsin. O ex-presidente deve ir ao evento dias depois de ter sido vítima de um atentado no sábado. No anúncio do vice, Trump escreveu que Vance é a pessoa mais adequada para a posição. O senador tem 39 anos e era investidor de risco. Ele ganhou projeção em 2016 com o livro best-seller Era Uma Vez um Sonho, na tradução para o português, que foi adaptado para o cinema. Na obra, Vance faz um retrato da classe trabalhadora branca americana ao contar a própria origem pobre na região conhecida como Cinturão da Ferrugem. A relação entre Trump e Vance começou conflituosa. O senador era um crítico do ex-presidente. Ele já chegou a comparar Trump com Hitler, chamar o trumpismo de ópio das massas e afirmar que o empresário não estava apto para o mais alto cargo da nação. Mas quando decidiu se lançar ao Senado, Vance procurou o Trump e ganhou o endosso dele. O republicano foi eleito na disputa de 2022. Em entrevista, Vance justificou a mudança radical de posição, dizendo que passou a ter uma visão positiva de Trump ao longo da presidência do empresário. A convenção republicana serve para oficializar a chapa do partido à presidência. Na quarta, o vice deve fazer um discurso. Na quinta, deve ser a vez de Trump. A juíza Aileen Cannon, indicada por Donald Trump, arquivou ontem um processo criminal contra ele. O ex-presidente era acusado de posse ilegal de documentos sigilosos que tratam da segurança nacional dos Estados Unidos. O processo criminal tinha sido apresentado por Jack Smith, conselheiro especial do Departamento de Justiça. Na decisão, a juíza argumentou que a indicação de Smith para o cargo violou a Constituição porque ele não foi apontado pelo presidente ou confirmado pelo Senado. O conselheiro pode recorrer. A acusação se arrastava na justiça desde junho do ano passado. A decisão da juíza de arquivar o processo agora foi recebida com surpresa. Trump comemorou e disse que o arquivamento confirma a alegação dele, sem provas, de que o processo é fruto de perseguição política pelo presidente Joe Biden. Segundo a investigação que embasou o processo arquivado, 3 meses depois de Trump deixar a Casa Branca, assessores levaram para o resort dele em Mar-a-Lago, na Flórida, caixas com papéis do governo. Os documentos incluíam informações sobre as capacidades de defesa dos Estados Unidos e de outros países, incluindo possíveis vulnerabilidades e também sobre programas nucleares. Trump já foi condenado pela acusação de fraudar documentos para encobrir pagamentos a uma atriz pornô e ainda responde por 2 processos criminais, um na Geórgia, por tentativa de reverter a derrota na eleição no estado em 2020, e outro federal, também liderado por Jack Smith, em que ele é acusado de tentar reverter a derrota nacionalmente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tirou ontem o sigilo de um áudio que teria sido gravado pelo ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. O áudio é citado pela Polícia Federal na investigação sobre espionagens ilegais da chamada ABIN paralela no governo Jair Bolsonaro. A gravação é de um encontro no Palácio do Planalto em agosto de 2020, na época em que se discutia anular as investigações de rachadinha que miravam o senador Flávio Bolsonaro. O áudio indica que o então presidente Jair Bolsonaro sinalizou conversar com os chefes da Receita Federal e do Serpro, estatal que detém os dados do fisco, para tratar do tema. Além de Ramagem e Bolsonaro, participaram do encontro o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e 2 advogadas de Flávio. A gravação tem partes inaudíveis, o que dificulta em parte o entendimento do contexto. A reunião que foi tornada pública agora levou a Receita a mobilizar por 4 meses uma equipe de 5 servidores. O objetivo era apurar a acusação feita pela defesa de Flávio de que houve ilegalidade no acesso aos dados fiscais dele, o que deu origem ao caso das rachadinhas. Ontem, Flávio Bolsonaro disse que o áudio só mostra as advogadas dele comunicando as suspeitas de que um grupo agia para prejudicá-lo dentro da Receita. Jair Bolsonaro não tinha se manifestado até a conclusão desse boletim. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e Carolina Moraes. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!